Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje vocês vão me acompanhar reproduzindo um widget perfeito. Lembrando também que eu vou estar deixando o link do KWGT, que foi o aplicativo que eu basicamente utilizei para todo o processo. Além de que eu recomendo para vocês estarem utilizando para qualquer widget que vocês queiram instalar e utilizar no celular, porque o KWGT da Play Store, ele não permite, né? Tem que ter uma conta naquela versão para estar conseguindo utilizar os widgets, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Inclusive, se vocês gostarem desse widget, eu posso estar disponibilizando para vocês também. Além dessa versão, eu também customizei outras para o meu próprio uso, né? E reiterando também que esse widget eu utilizei de base um widget que já existe, que é da Launcher Tiptope, que eu acho assim perfeita. E esse foi meio que eu utilizei para estar conseguindo customizar meu celular sem que eu precise utilizar a Launcher. Além de que eu acho esse conteúdo muito interessante, então se vocês quiserem, eu posso estar trazendo de outros também, mas só se vocês gostarem mesmo. E é isso, gente. Acompanhem o vídeo. Eu não narrei essa parte inicial porque é só mesmo instalando o KWGT e configurando para estar utilizando. E agora sim a gente vai estar narrando as partes mais importantes do vídeo. E é isso. A grade que eu utilizei nesse vídeo foi a 2x4, porém como eu não tinha muita noção, saiu esse widget gigantesco. Mas agora que eu já entendo um pouquinho, eu recomendo que vocês utilizarem a 2x2 e só aumentar o tamanho que vai ficar perfeito. E bem, gente, como eu disse, é uma reprodução não tão exata, inclusive essa é uma mensagem que eu deixo no widget, porque não foi exatamente uma reprodução exata do widget que é do Tiptope, então em questão de base e também de fonte, eu utilizei a que melhor se adequava pra mim, a que eu achava mais bonitinha, inclusive, então vocês vão reparar que não é exatamente igual, e é isso, gente. Por eu também ter ido muito no olho, assim, de ver o widget e de ver como que fica melhor, acabou sendo um vídeo muito longo, porém recompensador, porque eu amei como ficou o resultado final e com certeza eu vou querer utilizar em muitas das minhas personalizações. A fonte que eu utilizei foi a Poppins, eu acho ela perfeita e tem muitas variações, inclusive dentro do KWGT já tinha fonte. Eu acredito que ele tenha várias fontes e eu acabei encontrando ela, inclusive. Eu já tinha baixado ela no meu celular, porém eu vi que lá também tinha, inclusive com muitas outras variações, e por isso também eu aproveitei para mesclar as versões dela. Eu não lembro exato quais, porém eu utilizei bastante a Poppins 700, que é uma versão assim, digamos que bold, porém não chega a ser a versão black assim. Então pra mim eu diria que ela é uma versão meio bold. E sério, gente, esse recurso foi muito útil pra mim. Eu gostei bastante dessa utilidade que tem no KWGT. Eu já utilizei algumas vezes o KWGT, mas eu não lembrava de o quanto bom ele era de utilizar e fazer widgets, e eu tô amando fazer isso. Por enquanto eu não tenho investido em fazer widgets autorais, mas eu quero muito testar e eu quero muito utilizar as coisas que tem. Eu já dei uma olhadinha e tem muita coisa legal que pode ser útil e pode ser legal de fazer. Que coisas maravilhosas os aplicativos de personalização proporcionam pra gente. E, sério, gente, eu amo demais personalizar o meu celular desse jeito. O KWGT, com certeza, é um dos aplicativos de widgets que mais me impressionam. E eu quero muito testar muitas coisas de personalização que eu tenho em mente, então ainda tem muita coisa legal que eu quero testar no meu celular e também trazer pra vocês, né, caso vocês gostem. Eu normalmente gosto de testar várias coisas pra estar utilizando mais pessoalmente, dizendo, mas eu também trago pra vocês, caso vocês gostem. E é isso. Voltando pra ideia do vídeo, eu criei um grupo de sobreposição com duas coisinhas que eu utilizava muito pra também facilitar. Então eu fui lá e copiei também e fui ajustando do jeito que ficaria melhor, né? E combinasse mais também com o widget. Nessa parte eu tava ajustando a posição dos itens, que, gente, sério, essa parte é um pouquinho mais demorada porque, assim, tudo na base do olhômetro e foi muito
trabalhoso pra mim ajustar isso. E é isso. Inclusive, essa é a minha parte favorita, porque é onde a gente ia estar colocando a data, a contagem do ano e também o clima. Então acabou sendo um pouquinho mais trabalhoso, mas eu tentei ao máximo otimizar. E também essa é a minha parte favorita, porque é onde a gente mexe com as fórmulas do KWGT. E eu acho muito legal. Um errinho ali da minha parte, eu acabei tirando aquele tracinho que tinha entre os números. Então nessa parte eu também aproveitei para ajustar isso novamente, porque eu havia tirado. E, enfim, o resto é só eu ajustando mesmo as coisas que precisavam ser alteradas. Coloquei também aquele efeito de sombra, porque eu acho que faz total diferença. E tanto que também eu gosto muito, por exemplo, de fazer algumas personalizações mais claras, então utilizar esse efeito de sombra é muito útil para mim, então eu coloquei isso também. Então, gente, eu não tenho palavras para descrever esse tracinho, então vou falar uma bolha. Então, nessa primeira bolha, eu tava colocando a contagem do ano, mais ou menos assim, contagem da semana, pelo que eu compreendi, assim, né, desse item. Então, baseado no adjust do Tip Top, eu coloquei. Talvez você não tenha reparado, mas eu acabei também alterando a fonte desse número. Então, essa foi uma das diferenças também que eu fiz comparado ao whitechat original do Tip Top. Então, eu preferi também deixar ela em um tamanho maior para ser mais visível assim. Eu acho que seria legal ter dado um destaque para ela. E eu também alterei a fonte. Não sei se eu já falei isso, mas eu alterei a fonte dela. Eu coloquei a mesma dos números que aparecem assim em maior destaque, então eu coloquei a mesma para também dar um destaque maior para ela. Para não passar por todo aquele processo de editar a bolha, eu somente dupliquei a mesma camada e coloquei pro lado para estar fazendo a mesma ideia. A única coisa que eu troquei, na verdade, foi a utilidade, né, assim, digamos, da bolha. Então essa bolha, ela vai estar sendo utilizada para colocar o clima, assim, da minha cidade e tudo mais. Algo que eu não imaginei que teria no KWGT é esses ícones aí de clima. Eu achei muito legal porque eles mudam conforme o tempo vai passando, assim, tipo, quando chega de noite ou quando muda o clima. Eu acho muito interessante isso, gente. Eu achei muito legal também. A parte de ajustar o número do clima e também esse ícone foi uma das partes mais complicadas de fazer, gente. É sério, eu tive que acelerar o vídeo porque eu passei muito tempo ajustando o tamanho e tudo mais pra caber tudo certinho na bolha. E aí, como eu havia dito nesse negócio de otimizar, eu também fiz a mesma coisa no que eu fiz no anterior. Então eu dupliquei a bolha e só tirei na verdade, e mudei, né, a ideia que eu queria colocar. Nesse eu coloquei a data, então, como vocês podem estar vendo, eu coloquei a forma da data. Além de que eu também fiz duas linhas para diferenciar o dia da semana e também a data, né? Nesse caso, então, primeiramente eu coloquei o dia da semana e depois eu coloquei a data. A data eu acabei alterando a fonte porque, assim como a bolha do meio, eu também quis dar um destaque maior para a data. Então, eu mudei a fonte dela para ficar mais bonitinho. E é isso. Acabei também utilizando a mesma do horário. E terminou, gente. Olha como o vídeo passou rápido. Voltei no canal do GT pra fazendo os ajustes finais, né? Tá deslocando e fazendo com que fique perfeitinho, não fique torto, né? Porque
deu legal isso, então eu tava ajustando pra ficar tudo bem perfeitinho e é isso, gente, ficou desse jeito. Eu tava só mesmo fazendo os ajustes finais e ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. E comentem o que acharam, tá? Beijinhos.